noite. Vou fazer o papelzinho de sempre, fechou? Trouxe uma batatinha palha para nossa leitura. Nosso livro Monja Coen está aqui, né, das nossas 1002 formas. Estou aqui, vou entrar aqui agora. Vou começar a compartilhar a nossa leitura de livro. Bem à vontade hoje, fechou? Bem de boa, vamos que vamos. Pode entrar, pode compartilhar. Bom, tá aqui, deixa eu ver se já tá aqui, ó. Ó, tá até falando já na caixa. Vocês estão servidos, tropa? Estão servidos, bonde? Tá aqui, ó. Tá aí convocando, entretenimento. Sabadinho 18H, nós que tá aí, a gente vai fechar. Fechou? Aí, tamo, pô, claro que tamo. Claro que tamo. Hoje todo sábado nosso, né, galera? Hoje aí, ó, pegando mais pesado na leitura. Tem que... Por que é bom a leitura? A leitura te dá concentração, né? Eu já estava falando com um mano meu, né? E eu falei com ele assim, a vida de solteiro, né, nos traz uma vida mais agitada. E nós temos, assim, não é que nos falta concentração. Nós temos a concentração, mas ao mesmo tempo que nós temos a concentração, nós o quê? Observamos tudo ao nosso redor, né? Então, é dessa forma aí, acabamos que... Muito obrigado aí. Vamos que vamos. Estou aqui entrando aqui na live novamente, compartilhando de duas formas. É assim que eu gostaria que acontecesse, entendeu, Facebook? Do jeitinho que está acontecendo aqui hoje, muito obrigado. Todos sábados às 18 horas estamos trabalhando em outros apps também, mas o início foi daqui, foi do Facebook para outros, né? Então, desde o início, depois fomos nos adaptando, adquirindo Instagram, FlyBR, YouTube, né? Foi realmente nossa leitura de sempre, né? No Sabadinho 18H, entretenimento, bate-papo. Nossa live vai estar rolando durante esse tempo todo, somzinho ambiente, fica à vontade. Você aí, onde você estiver, já dá uma relaxada, quiser, então, vai ser um somzinho bem gostoso aí para estar no 100%. Deixa eu ver outra coisa aqui que eu preciso fazer. Agora vamos estar ouvindo a nossa reflexão, né? Separei aqui a nossa reflexão. E sabemos que live Sabadinho do ZH hoje é ritmo funk, é funk Brasil. E dessa forma aí, né, galera? Quem está acompanhando o mundo funk tá ligado, né? Sabe o Salomão, né? Então, dessa forma aí, nós vamos trazer hoje, né, a reflexão do sábio Salomão para nossas vidas. Fechou? São 11 ensinamentos que o sábio Salomão vai nos ensinar, retirado do Provérbios, né? Livro Provérbios, tá bom? Então, nesse mesmo ritmo aí, nesse mesmo pique aí, né? Fica à vontade aí. Senta aqui, lá vem história, hein? Esse é o canal Velho Sábio. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, o seu comentário. E compartilhe o vídeo com os seus amigos. E você, já ouviu falar do Rei Salomão? Temos muito que aprender sobre sabedoria financeira pela ótica do homem mais rico que já existiu. Ele é considerado a pessoa mais sábia e rica que já habitou este planeta. Seu patrimônio líquido era superior a 2 trilhões de dólares.
rei Salomão sabia muito sobre riqueza e poder. Ele recebia 25 toneladas de ouro por ano e todos os objetos de seu palácio eram feitos de ouro puro. Nesse vídeo, você verá 11 ensinamentos do rei Salomão retirados do livro de Provérbios e Eclesiastes da Bíblia, escritos por Salomão, que se tornou rei de Israel com apenas 12 anos de idade e governou aproximadamente entre 971 e 931 a.C. Salomão ficou muito conhecido por sua riqueza e principalmente por sua sabedoria. Veremos a seguir como é possível trazer os ensinamentos de Salomão para os dias atuais e aplicá-los na prática da nossa realidade financeira. Você verá a seguir 4 ensinamentos de sabedoria financeira sobre a ótica do rei Salomão. Verso, ele só dá para quem já tem. Guarda essa frase, gente. Por isso existe uma frase bíblica que diz assim: a quem tem, tudo tem e será acrescentado. Isso é imprescindível. Quem planeja e trabalha com dedicação terá fartura. Quem quer ficar rico da noite para o dia acaba na miséria. Provérbios 21:5. De acordo com os ensinamentos bíblicos, devemos fazer planos e agir diligentemente. Ser uma pessoa diligente é ser cuidadosa, zelosa, ter atenção e prontidão. E com a nossa vida financeira não pode ser diferente. Antes de tomar qualquer decisão de consumo, precisamos refletir, evitando comprar por impulso, pois pode levar à inadimplência, ao endividamento e, consequentemente, à pobreza. Quando somos dedicados a aprender sobre investimentos e educação financeira e agimos com atenção, conseguimos multiplicar a nossa renda e viver com uma qualidade de vida melhor. E não podemos esquecer que o tempo é muito importante para que a nossa vida financeira se estabeleça tranquila e sustentável. Diminua as dívidas. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Provérbios 22:7. E você consegue viver sem dívidas? Se você é uma dessas pessoas que só paga o mínimo do cartão de crédito, pega empréstimos com frequência e vive no cheque especial, devo lhe dizer que você está endividado. E o pior é que você entrou num círculo vicioso de péssimos hábitos financeiros. E já está na hora de você mudar essa situação, fazer a diferença. Comece fazendo um levantamento minucioso das suas dívidas. Anote tudo no seu computador ou, se preferir, pegue papel e caneta e anote no caderno valor, data de vencimento, qual percentual de juros se for pagar em atraso. Coloque as dívidas em ordem de prioridade. E lembre-se de que o mais importante é evitar contrair novas dívidas. A importância da reserva estratégica. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Provérbios 6:6. A formiga não tem chefe, mas trabalha no verão ajuntando provisão para o inverno. A formiga, apesar de um ser tão pequeno, é cheio de sabedoria. Precisamos tirar como lição desse ensinamento a importância de termos uma reserva de emergência ou estratégica. A vida é cheia de imprevistos e surpresas. Uma doença na família, a perda inesperada do emprego, a crise atual que se enfrentamos, podem levar muitas pessoas ao mundo das dívidas ou à perda de bens que levou anos para conquistar. A reserva estratégica deve corresponder ao período de 6 meses a 1 ano de despesas essenciais de uma pessoa. Por isso, é recomendável que se faça um levantamento detalhado das necessidades mensais para calcular quanto seria o valor ideal desta reserva. Grande diferença entre o pobre e o rico é que o pobre só tem uma fonte de renda e o rico tem no mínimo 6 fontes de renda. Aquele que confia nas suas riquezas cairá. Provérbios 11:28. A Bíblia é um livro que tem conselhos práticos sobre a vida financeira. Ela fala onde o dinheiro deve estar em nossa escala de valores. Todavia,
A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não devemos amar o dinheiro e nem sermos escravos dele. O que você tem feito com o dinheiro que Deus tem confiado a você? Quer ver um exemplo prático e atual? Por causa da Covid-19, muitos investidores perderam suas fortunas ou boa parte delas, com as quedas acentuadas na Bolsa de Valores mundo afora. Outros perderam empregos, renda, patrimônio. Tudo isso nos ensina que não temos controle de nada e que tudo vem de Deus. A seguir vocês verão os 7 ensinamentos do rei Salomão para você enriquecer, retirados do livro de Provérbios e Eclesiastes da Bíblia. 1. Nunca pare de aprender. Salomão, o homem mais rico que já existiu, disse que há mais valor na sabedoria que no ouro. Provérbios 16:16. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. 2. A preguiça causa fome e pobreza. Não se engane, a preguiça é companheira da pobreza. Provérbios 10:4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. 3. Todo trabalho duro traz proveito. O trabalho molda seu caráter, constrói sua personalidade e faz crescer. Portanto, mesmo que seu trabalho não esteja bem, mesmo que seu negócio não esteja gerando os melhores resultados, sempre haverá proveito no trabalho duro. Provérbios 14:23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. 4. Só trabalho duro não basta. Trabalho inteligente gera sucesso. Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. 5. Tenha várias fontes de renda. Eclesiastes 11:6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. 6. Tenha motivos extremamente fortes. A partir do momento que temos propósitos realmente dignos e emocionalmente fortes, tudo fica mais fácil. Provérbios 16:26. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. 7. Evite dívidas. É preciso lembrar que a dívida limita sua liberdade e potencial financeiro. Compre à vista sempre que possível. Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Chegamos ao final de mais um vídeo. E se você gostou, se inscreva no canal. Deixe o seu like. E compartilhe com mais pessoas. Assim o YouTube te avisa quando tiver vídeos novos e você não se sentir. Vamos bater palma, né, galera? Sábio Salomão deu a direção, pô. Vai ficar pobre quem quer. Entendeu? Tá dito, hein? Essa live vai ficar também lá no nosso YouTube, no nosso, né, parceiro que nós registramos toda a nossa live juntamente com o Facebook. Compartilhamos muitas partes, né? No QuaiBR, no TikTok, no Tumblr, fotos. Então fica ligado. Vai ficar rico. A meta é ficar rico, é ficar rico esse ano ainda, se possível, né? Se possível, eu não vou ficar rico ainda esse ano. Tá, os ensinamentos aí já foi designado, já os ensinou, né, filho? Tá ligado, né? Só anotou. Se você não anotou, não se preocupe. Quando você tiver um tempinho, você tira um tempinho, entra no YouTube, bota lá Sabadinho 18H, equipe Conexão Real Musical Familiar de novo. E era isso. Deixa eu fazer um outro lance aqui, velho.
Pensei que o celular ia cair, não foi um problema, não era nem rodar. Era o trem. Eu fiz assim, quando eu fui colocar, ó. Jesus, o troço também que é... Deixa eu dar um upgrade. Quer ver? Cancelar, poxa vida, hein? Quase que eu... Deixa eu ver se eu consigo fazer de um modo diferente. Que o treco caiu, né? Aí, vamos seguir na nossa live, firme e forte. Assim, meu celular vai cair. O nosso, né? Deixa eu colocar um pra cá. Pronto. Resolvido, né, tropa? Hein, bonde, hein, família? Se mexe mais não, tá? Ah. Tá tudo em casa, poxa vida. Já sei o que eu tenho que fazer aqui. Tem que dar equilibrado aqui. Nesse trem aqui, ó. Só isso. Para que ele não rode. Correto? Agora é só dar uma inclinada para frente. Mais um pouco. Pronto. Bom, galera, é isso aí. Né? A gente estávamos falando sobre riqueza. Vou puxar um trem mais para frente um pouquinho. O ideal não era nem mexer mais, né? Hein? O ideal era isso, deixar quietinho do jeito que tá, mas aí vai ter de dar uma mordidinha no pé do ouvido. Só pra ficar atento. Fechou? Manja Coen. Nossa leitura está aqui agora iniciando aqui no Sabadinho do Itadá, como eu estava dizendo. Você que não anotou os ensinamentos para ficar milionário, né, filho? Você que não anotou os ensinamentos para ficar milionário ainda esse ano, você vai ter uma nova oportunidade. Você vai ter uma nova oportunidade, sabe aonde? Depois que acabar a live, mais para frente um caso, vou postar a live no nosso canal. Só você chegar ali, caneta e papel na mão e prestar atenção, tá bom? Nos ensinamentos. Credo. Hoje estamos um pouco mais à vontade, né? A leiturazinha do livro, bem sucedida, né? Na verdade, aqui estamos aqui no nosso canal, aqui, vou dar uma regulada na live. Boa noite. Noite boa, MC. Mais um. Vai rolar essa sessãozinha aí. Já é? Tá mais baixo. Isso daí é a live antecede essa, né? Tá bem baixinho. Vou abrir aqui minha batata palha, né? Que todo bom leitor de livro, eu não sou diferente, né? Tá aqui, ó.
Saquinho de batatinha palha, né, bebê? Eu tô molhando, eu vou mastigar. Mastiga forte fora. Tem que eu vou mastigar. Mastiga forte fora. Uma delícia. O X-Queen tá delicadíssimo, sabia? Vai uma batata palha em cima, troca a desanda tudo. Eu me livro, guarda. Até magnético, né? Sabe como é que é? Quando você arrepia tudo. Vamos lá. Iniciando a leitura, Monja Cohen. O que aprendi com o silêncio? Uma autobiografia. Monja Cohen. Fiz inúmeras referências antes, durante e depois das cópias. Ao final, depois de tudo pronto, haveria cerimônia secreta de transmissão. Deveria ser apenas o mestre. Eu e um assistente, o monge de Kirigaya-ji, em Tóquio, irmão de meu mestre de ordenação, pediu e foi autorizado a participar. Houve um momento especial e raro. Durante a cerimônia de transferência, o mestre coloca a mão sobre a cabeça da discípula. Eu estivera tão intensamente recolhida e compenetrada durante os últimos 7 dias e 7 noites que, ao sentir sua mão sobre minha cabeça, percebi o fluxo de energia dos meus joelhos até o topo da cabeça. Eu estava de joelhos aos seus pés. Parece que, sentindo isso, o mestre rapidamente recolheu sua mão, como se houvesse sido surpreendido por um pequeno choque elétrico. Teria realmente ocorrido ou foi minha imaginação? Um breve instante, em um dos momentos importantes em que eu e o mestre fazemos reverências completas até o chão, de frente um para o outro, reconhecendo que adentramos o mesmo nível de compreensão, Diogo Rocha pediu que abrissem as cortinas e, na sala ao lado, mais de 50 jovens noviços assistiram às nossas reverências mútuas. A sala era iluminada apenas por 2 grandes velas. Na hora não entendi. Fiquei surpresa e até ofendida. Estava nos livros antigos. Era um momento secreto. Porque o mestre havia para esse jovem. Só mais tarde compreendi a grandeza de seu gesto. Ele era considerado o mestre dos mestres. Essa pequinha safadinha é bem abençoada. Né? No Japão daquela época, ainda havia muito preconceito contra mulheres e monges. Permitir que os jovens vissem o grande mestre abaixar a cabeça para uma monja, que além do mais era estrangeira, foi um gesto educador. Uma quebra de protocolo com o intuito de quebrar paradigmas e discriminações, que respeitassem quem deve ser respeitado, independente de gênero e de nacionalidade. Acaba a cerimônia. Conforme eu lera nos textos antigos, me dirigi à sua antessala e iniciei uma série interminável de prostrações completas, demonstrando minha gratidão. Diogo Rocha estava do outro lado da porta de papel. Eu podia ouvi-lo respirar
mas não ouvia. Depois de umas 100 reverências, eu ouvi ligar a televisão. Fiz mais algumas prostrações e me retirei. Era assim mesmo que deveria ser. O mestre não precisa responder a esses cumprimentos. Conforme eu continuava me prostrando, fui percebendo que era, para mim, que fazia as reverências. Ele estava vendo TV e eu querendo seguir regras antigas que li em livros do passado. Na verdade, percebi que eu queria me sentir correta e adequada. Ainda era o, abre aspas, eu, fecha aspas, se manifestando. O comportamento dos meus mestres fez com que eu percebesse minha imaturidade. A transmissão está muito além do eu. Instantes zen. Durante todos os meus anos de vida monástica, houve inúmeros instantes zen. Alguns deles descrevo aqui. Mais recente foi quando visitei o Butão. Estava em um grupo organizado por Marcos Aquino, professor de yoga de Salvador. Ele me convidara a participar por sugestão do professor Marcos Boio, parceiro meu havia anos do, abre aspas, encontro zen e yoga em Ubatuba, fecha aspas, que ocorre sempre na época dos feriados de Corpus Christi. Visitando cidades, campos, fortes, mosteiros, palácios. Aprendemos sobre as tradições, a fidelidade interna bruta, o rei e a rainha, os locais sagrados, o papel das monjas e monges. Pode-me sentar em zazen sobre uma pedra, à beira do rio de águas mais verdes e claras que já vi, pedras brancas, redondas, que vêm rolando desde os Himalaias, e pensei no poema do Vicente de Carvalho. Abre aspas. Eu fui nascida no monte, não me leves para o mar. Fonte, fonte não me leves para o mar. E a fonte, sonora e fria, rolava, levando a fogo. Fecha aspas. Atravessamos uma ponte dense, com mais de 60 metros de altura, sobre as águas verdes. Colocamos bandeiras budistas coloridas para afastar o mal e o karma prejudicial. Orei no crematório, onde as pessoas são cremadas sentadas, a posição de lótus. Nossa última visita foi no Ninho de Trotique, um mosteiro construído e incrustado em uma montanha rochosa. A subida era longa. Montei um cavalo para a primeira hora ou hora e meia. O cavalo derrapava nas pedras. Não tinha rédeas. Eu me segurava no arreio. Orei todo o tempo. Houve um momento em que o meu pé direito escapou do estribo, por haver ralado em outro cavalo. A minha montaria se assustou e galopou alguns metros. Ficamos em segundo lugar na fila indiana dos cavalos. À nossa esquerda, um aviso. Orei e orei muito. Uma peregrinação religiosa. Ao apear do cavalo, a tira de couro que segurava o estribo se partiu. Por sorte, o pequeno guia me amparou. Fiquei envergonhada. Estava quente, fui tirando camadas de roupas e me cobri com um manto de discípula de Buda. Subi a montanha, as escadas e rampas, orando por todas as pequenas montanhas colocadas nas frestas das rochas. Eram cinzas de pessoas que os familiares colocam em locais sagrados. Foram esculpidas
pelas monjas montanesas. Aqui essas coisas, né, porque muitas das vezes, né, dentro, como se dizer assim, do tempo, né, nos encontramos prontos, né? Mas a partir do momento que nós vamos para o lado de fora, nós debatemos com a verdadeira realidade, né? E diante daquela circunstância ali, ela teve que procurar dentro de si os meios em que ela conseguisse obter a vitória diante de cada circunstância que ela viveu. Então, uma delas foi a oração, depois foi a fé, né? Principalmente a oração e a fé, que foi com que ela se encontrou, né, a cada circunstância de medo. Então, mas também, né, houve também momentos de felicidade, quando ela sentou diante de uma pedra, né? Eu tenho muitos amigos, né, que ainda fazem isso, né? Não perdem um momento, locais lindos, né, de se sentar e refletir. Alguns sentam como eu estou aqui, né? Outros sentam com normais e tudo mais, ficam bem à vontade, inclusive. Orei todo o tempo, orei a cada instante. Dentro do templo, me levaram até a sala onde o mestre do budismo tibetano teria chegado a séculos. Ele teria sido o grande inspirador da formação do país. Segundo as crenças, ele teria ficado 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias, 3 horas, 3 minutos e 3 segundos sentado em meditação numa caverna que fica sob o salão em que eu estava. Parece até música do MCBR, né? Os anos são os anos, os meses são os meses, semanas são semanas, os dias são os dias. Por horas são por horas, minutos são minutos, segundos são segundos. Eu não quero me envolver, mas eu conheço essa nota. Tá ligado, né? Fiz minhas ofertas ao altar. Chocolate brasileiro e café. Prostrei-me reverentemente, abri o meu zagu, pano de sentar no chão, e sentei-me em zazen. Foi tão forte e comovente que as lágrimas correram livremente por minha face, molhando as bordas do meu manto. Isso aqui é muito importante, né? Quando ela fala, ela fez oferta, né? Então, assim, não existe somente da parte dele, existe a parte do seu tempo, a parte do seu combustível, a parte, exatamente assim. Se você for viver na risca, na régua, né? Então são muitas coisas que todo dia, né? Vamos se colocar aqui, né? 10% de 24 horas. Né? Quantos minutos que tem 24 horas? Quanto tempo que você deveria, né, se reverenciar? No meu caso, né, aqui se trata da religião budista. Então, se reverencia Buda, mas no meu caso é a Deus. Né? Então, vamos refletir. Se for na risca e na régua, é esse tempo determinado. Claro que, por vezes, a habitação, a conversação, a meditação é tão sadia que aí você quer permanecer mais e excede isso, além dos 10%, é oferta. Né? Então, é porque você gosta, você quer fazer aquilo. É algo muito legal. Então, quanto tempo fiquei, não sei. O tempo já não era. Senti que poderia facilmente ficar os 3 anos que o mestre ali ficara. Estava em casa, confortável. O movimento de pessoas na sala, conversando, me fez lembrar que havia outras pessoas, que eu estava com um grupo de pessoas do Brasil, e eu era melhor me levantar. Enxuguei as lágrimas, dobrei o meu zabu, fiz mais uma reverência e revi minhas companheiras de viagem. Fomos juntas a outro altar.
instante zazen, nada falta e nada excede. Perfeito, completo, sublime, simples e natural. Muito legal, né? Aí volta aqui a videira, tem a imagem de uma árvore. Não sei se você consegue dar o zoom aí no seu celular e você vai conseguir ver, tá bom? Então tá aqui a videira. Por que a videira? A videira, ela é resistente a todas as temperaturas. Muito legal, não é? Então, no inverno, ela se mantém firme. No verão, em todo o tempo, vamos falar assim, ela se mantém saudável, independente das circunstâncias. Tá bom? Novas comunidades. Sentar-se em zazen, meditar além do meditar. A regra sem regras. O portal sem porta do zazen. Uma vez eu estava disputando um campeonato aqui em Nova Friburgo, né? Falando de portas, né? Hoje eu estava meditando e relembrando esse momento, né? Dos jogos evangélicos, né? Da nossa cidade, que reunia todas as igrejas. No primeiro ano nós jogamos limpo, né? Mas sempre era dito assim, só pode quem é batizado. Né? Certa vez nós montamos um time e tinha um companheiro meu chamado Leandro, né? Eu não, assim, né? Conheço na intimidade, e ele era batizado, né? E ele era batizado, eu falei assim, o cara é batizado. Você é batizado? Sou batizado, mas eu não sei se é na igreja evangélica ou se é na igreja católica. Tem esse detalhe, entendeu? Mas o cara era batizado, né? Então, se tratando, aproveitei, né? Assim, então, tem que ser batizado. Não é verdade? Eu falei assim, então tá bom, você é batizado, sou batizado, então você vai jogar. E jogou conosco o campeonato, né? E tudo mais, né? Seguimos aí. Vamos seguir aqui, né? Ou seja, existe a porta larga e a porta estreita, né? Quando você não direciona, não cerca, né? Na totalidade, né? Tem que ser batizado, segundo a igreja evangélica, no caso, né? Isso aí é a porta estreita, mas tem que ser batizado somente, né? Ou seja, o primeiro torneio foi lícito, foi eu, meu irmão Rodolfo, Denis, Era praticamente esse time aí, né? Tem mais pessoas aí que eu não me lembro no momento, tá bom? Mas se resume a isso daí. E fomos campeão lícito ali, né? Fomos campeão lícito e tudo mais, foi um tempo bom. Entre aspas, né? Ilícito a partir do momento que não foi dito, na verdade, né? Não foi dito explicitamente que era só batismo na igreja evangélica, né? Então, nós pegamos, eu peguei, fui o influenciador, falei, cara, é batizado, você não é batizado? Estou batizado, e tudo mais, seguimos no campeonato e tudo mais. Vamos que vamos. Durante os 7 anos de treinamento no mosteiro feminino de Nagoya, de tempos em tempos, eu viajava até Tóquio para o templo Kirigayaji, que fica em Shinagawa, na área central da cidade. O abade de Kirigayaji, monge Kuroda Bunyu Roshi, é o irmão mais novo do já falecido Maezumi Roshi, meu mestre de ordenação em Los Angeles. Quando fui ao Japão, Kuroda Roshi foi me buscar no aeroporto de Haneda. Eu levava apenas uma mala com roupas monásticas e uma caixa com livros budistas. 2 dias depois, me levou ao mosteiro feminino de Nagoya. De tempos em tempos, me chamava para auxiliar alguma cerimônia religiosa especial. Era bom pegar o ônibus de Nagoya a Tóquio, o metrô na estação de Tóquio, descer em Gotanda, tomar o ônibus local até o crematório de Kirigaya, caminhar
caminharam alguns passos e chegaram ao templo. Havia em muitos enterros e serviços memoriais. Vou ter que inverter aqui, tira a perna esquerda. Vitor. O templo ficava ali próximo do crematório. Íamos a pé. Agora eu vou colocar ela por baixo. Por cima. Vou colocar ela por cima. Ela por cima. Vou colocar ela por baixo para dar uma relaxada. Vou dar uma hidratada. Né, ó. Gondira viu o uísque nele, né? Hoje é uma aguinha natural. Tá bom? O monge. Deixa eu fazer. O monge se orgulhava de levar a monja brasileira, que o seguia carregando seus mantos e instrumentos de liturgia. Aqui é algo nela muito especial, né? A fé brasileira, né? A espiritualidade brasileira, né? Então, tipo, e ela por si só não entendia aquelas coisas, mas quem estava por fora entendia, né? Respeitava a estrangeira, ela como estrangeira, e entendia que havia algo a mais nela, né? Ela conseguia ver nela, né? Essa felicidade, de treinamento, de dedicação, e além disso também, né? O meditar, além do meditar, né? Não era só algo normal, né? Era algo que, como ela citou, e por vezes, né? Até falo de vez em quando com algumas pessoas, que de vez em quando eu estou nas festas, parece que sai poder de mim, sabe como? No meu dia a dia, né? E de vez em quando eu caio para as festas, eu estava, né, na comemoração do governo Partido do Trabalhador, né? Após, no segundo turno, né? E cheguei perto de algumas pessoas assim, mesmo, daqui a pouco de olho clarão, assim, eu cheguei a fechar o olho, assim, a fila assim, pro lado assim, entendeu? Então, eu falei assim, nossa, assim, saiu o poder, né? Eu falei, saiu o poder de mim aqui agora, um claro, que não estava algo de quem sabe, quem já passou por isso, né? Sente isso, né? Percebe-se isso. Que a pessoa chega e fala, nossa, que clarão, sabe qual é? E não tinha luz contrária, eu estava de frente como eu estou hoje, e não existia luz contrária, né? Somente luz direta, nossa. Assim, eu estava ali, eu tinha acabado de encontrar com os meus filhos, né? Eu estava ali naquele local ali, cumprimentando a galera e tal, e naquele momento ali, nossa, saiu o poder daqui, né? E vamos que vamos. Aprendi a oficiar em termos e cerimônias memorais com Kuroda Rocha, meu mestre, Maezumi Rocha, dizia que seu irmão mais novo era, abre aspas, especialista em enterros, fecha aspas. Ele, Maezumi Rocha, era especialista em zazen. Anos mais tarde, depois da minha formatura nos mosteiros femininos e já tendo recebido a transmissão do Dharma de meu mestre Hugo Rocha, estava casado com o monge Shozan Marayawama. Juntos fomos morar em Sapporo e trabalhar no templo da Shoji. Aprendi a falar Shoji porque Shopee, entendeu? Eu estava hoje vendo o negócio do show, né? Aí, Dai Shoji. Era o nome do templo, tá bom? Era um grande templo com mais de 2.000 famílias afiliadas, onde 6 monges saíam todas as manhãs para orar nas casas das famílias espalhadas por toda a cidade. Cada um de nós tinha um carro e rodava seguindo livros com mapas detalhados das ruas, das casas, dos nomes dos moradores. Impressionante. De bairro a bairro havia grandes avenidas expressas. Aí se
errasse uma delas, ai se errasse uma delas. Inverno, neve, temperatura de menos 17 graus. Tratores retirando a neve das ruas, paredes de mais de 2 metros de altura de lado a lado, carro aquecido, casas aquecidas. Né? Eu queria, nesse momento, trazer, né, a sua atenção, puxar a sua atenção, não somente a leitura, mas também a conectividade que existe na live, juntamente com a nossa leitura nesse momento. Né? Nós estávamos falando de morte, calhou na música Manifesto, né? Ou Meu Melhor Amigo. Então, assim, que também fala de morte, que também fala desse lance, dessa magia, vamos falar assim, né? Tá bom? Então, lá completei minhas práticas de oficiante de empregos memoriais. O abade do tempo, reverendo Sato Rocha, permitiu que oficiasse primeiro os velórios e mais tarde os enterros. Era necessário fazer uma pequena palestra nessas ocasiões. A primeira vez que iria sozinha oficiar um velório todo em japonês, Sato Rocha me perguntou: qual é a sua palestra? Vou falar da transitoriedade, nada fixo, nada permanente, fecha aspas. Respondi muito acerto de mim mesmo. Ele, entretanto, me respondeu, abre aspas, isso apenas não é suficiente. O que mais? Lembre-se do que tudo está interrelacionado. Fecha aspas. Passando uma batadinha aqui, que surgiu. Vamos lá. Para você ver a conectividade que nós estamos. Cada rico a batata enquanto eu estou batatinha. Você riu também? Está sério, MC. É importante. Nada fixo, nada permanente e, ao mesmo tempo, tudo que fazemos, falamos e pensamos mexe na teia da vida. É um dos vetores para transformações presentes, futuras e passadas. Sim, até mesmo o passado é modificado pelas nossas palavras, pensamentos e ações no agora. Um pequeno despertar, um instante zen. Quando trata-se de instante zen, o instante zazen parou para meditar, parou para analisar, parou para pensar, parou para refletir. Entendeu? Para você ficar fácil quando parar um instante zen, né? Então, ela estava ali, surgiu um tempo de meditação, né? Ainda que seja de 1 minuto, né? Vamos falar assim. Instante de perceber em profundidade o que ainda não havia percebido, de completar um pensamento que ainda não estava completo. Durante quase 3 anos, eu e meu marido, o monge Shozan, praticamos em Sapporo. Havia zazen para crianças, aulas de cerimônias do chá, neve de 2 metros de altura nas ruas, carros especiais com pneus aderentes, derrapadas, sustos, alegrias. Receptividade e acolhida calorosa em todas as casas nas quais eu ia rezar. Cerca de 7 a 8 residências por dia. Saímos muito cedo, antes das 7 da manhã. As famílias deixavam o altar preparado com ofertas de flores frescas,
estavam trancadas. Em algumas casas não havia ninguém. Havia sempre um envelope com a doação ao lado do altar. Pessoas presentes ou ausentes. Sempre fazíamos as preces com devoção e cuidado. A devoção era levada à esposa do monge que cuidava da contabilidade do tempo, como todas as esposas dos monges fazem no Japão. O abade do templo havia me dito que nunca perguntasse a causa da morte de alguém. Deveríamos orar independentemente da razão e das condições da morte. Né? Ou seja, ela iniciou rezando algo religioso e terminou orando, ato espiritual. Certa vez, fiz o velório, o enterro e todas as cerimônias consecutivas, de 7 em 7 dias até 49 dias, para o homem que havia se enforcado em casa. Enforcar-se ainda é comum no Japão, entre homens que se envolveram em confusões financeiras. Lembra a tradição antiga da automutilação dos samurais que cometiam o suicídio abrindo o próprio ventre para manter a honra de seus familiares. Orar por todos sem perguntar quem era e como morreram. Assim, instruíam os mestres. Não discriminação, não preconceito. Morte é morte. Seja qual for a causa da morte, a mesma prece e o mesmo cuidado, atenção e intenção da paz de Nirvana. Que todos possam acessar o reino dos seres iluminados e bem-fazejos. A esposa do monge principal era responsável por dividir as tarefas. Havia mais de 2.000 famílias afiliadas ao templo e éramos 5 ou 6 monásticos orando de casa em casa todos os dias. Não havia celulares, mas um chip. Quando ela lhe passe, deveríamos parar o carro e encontrar um telefone para falar com o tempo. Não podia me perder, os horários deviam ser devidamente respeitados. Era um estresse, principalmente para mim, que não entendia como eram as numerações das casas por quarteirões. As ruas eram numeradas, sem nomes. Nas noites anteriores ficávamos até tarde. Lozan, Sensei e eu, estudando as rotas dos dias seguintes. Eu precisava de atenção especial. Certa manhã saí apressado. Estacionei o carro em frente à casa em que deveria orar. Entrei. A família me esperava. Estranharam minhas preces e perguntaram se eu era nova no campo. Disse que sim. Foram muito gentis, me ofereceram doces e chás, perguntaram sobre minha prática no Japão. Estava quase saindo quando o bico tocou. Permitiam que eu ligasse para o templo e a esposa do monge estava furiosa. Onde está você? A família precisa sair e você não chega. Falei que tinha um horário. Fecha aspas. Abre aspas. Mas acabei de orar aqui na casa. Fecha aspas. Abre aspas. Como? Disse ela. Abre aspas. Deixei-me falar com a família. Fecha aspas. Pois não é que eu havia feito oração na casa do vizinho? Que era de outra tradição budista? Envergonhada, saí.
fizeram questões de me dar a doação. Na casa seguinte, pedi muitas desculpas e fiz as preces, errando e corrigindo o erro. Pressa pode levar a erros. Esse foi o meu pior incidente. Com as doações que o tempo partilhava, conosco pudemos ir comparando as imagens para a sala de meditação, os instrumentos litúrgicos, livros, computadores, copiadoras, garrafa térmica, telefone, máquina de fazer arroz, estante, mesa, cadeira. Montamos um apartamento de 2 quartos na vizinhança do templo. Nas manhãs de neve, descíamos, ligamos os carros. Ele tinha o dele e eu o meu. Retirávamos a neve, abre parênteses, como é pesada, fecha parênteses, e subíamos para a refeição matinal. Ao terminar, os carros já estavam aquecidos e a neve derretia dos vidros e espelhos retrovisores eletricamente aquecidos. A vida era agradável. Meu marido, o monge Chosan, havia sido um de meus colegas de turma no último treinamento que fiz para me tornar monge. Monja professora de mosteiro. Aqui, esse livro hoje está falando sobre as coisas corruptíveis e as coisas incorruptíveis. O marido dela morreu no hospital, o primeiro. Ela se separou, né? Sabia que ele havia traído ela, se separou e ele, né, continuou sua vida secular e ela foi se dedicar, né, à vida espiritual, se nós podemos falar. Né? Aqui está a grande diferença, né? Conseguiu casar novamente, né? Ter uma vida secular também, vamos falar assim, né? Conseguiu buscar, mas conseguiu um êxito maior. Né? Do que ela havia conseguido com o outro. Muito legal. A taxinha tá boa. Dá uma. A vida era agradável. Meu marido, monge Josan, havia sido um dos meus colegas de turma no último treinamento que fiz para me tornar monge especial. Monge é professora de mosteiro. Era meu 3º ano, o penúltimo antes da formação. Todos os anos passava 3 meses internada no primeiro mosteiro para o fundador da nossa ordem. Havia construído nas proximidades de Kyoto, às beiras do rio Fuji, no primeiro ano. A monja Diane Benai, norte-americana, estava se graduando. Compartilhamos o único aposento reservado a nós. Todos os outros praticantes eram monges. Foi intenso o treinamento, aulas e aulas da Zen e Fuji. No 2º ano eu fiquei só nesse mesmo aposento, ouvindo à noite os sapos coachando no lago próximo da minha janela. No 3º ano, uma outra monja japonesa do mosteiro de Nagoya iniciou o treinamento. Foi esse ano que o monge Josan Marayama, o mais jovem de todos, entrou também para praticar. Quando o vi pela primeira vez,
era como se já houvesse conhecido. O que sabia eu? Seria meu marido? Durante o treinamento, nos revezávamos na cozinha e em todas as funções. Ele, muitas vezes, foi apontado como meu auxiliar. Como era jovem, quase 18 anos mais novo do que eu, praticamente da idade da minha filha, eu o tratava com leveza. Ele me pedia instruções sobre os textos sagrados, queria aprender a cerimônia do chá, a qual eu me dedicara por mais de 5 anos. Foi crescendo certa ternura e amizade, até que um dia ele se declarou. Estava apaixonado por mim. Fiquei assustado. Fui falar com os superiores responsáveis pelo nosso treinamento. O jovem estava confundindo as coisas. Eu havia sido gentil e o acolhera como a um filho, um discípulo. Nada de amor, namoro, sexo. Olha as coisas que estavam dentro dela. Ela só rejeitando, né? As coisas que estão dentro dela. A maioria dos monges na nossa ordem são casados e há homens que consideram que mulheres seriam mais felizes se mantivessem uma vida sexual ativa. Aí, mulherada, vem! Eu havia feito o voto da castidade. Era um estranhamento para eles. Assim, em vez de o dissuadir, o estimularam. Vários episódios depois, meu mestre de transmissão, Hugo Rocha, nos casou em um tempo próximo do seu mosteiro, tempo de um antigo companheiro de mosteiro do Josã. Hugo Rocha me disse, abre aspas, você sabe que esse casamento não vai durar muito, mas eu apoio. Se vocês estão 50 anos à frente das pessoas que aqui os condenam. Fecha aspas. Houve quem me recriminasse por me casar com um monge tão mais novo. Houve quem entendesse. O que não souberam é que havia sido ele a me forçar a um relacionamento íntimo e me levou a considerar a possibilidade de um casamento. Moramos por uns tempos, em um casebre pequenino, em uma comunidade carente. Depois fomos convidados a trabalhar em Hokkaido, a ilha mais no norte do Japão, na cidade de Sapporo. De lá viemos para o Brasil, onde ficamos durante 6 anos no templo, sede da nossa Ordem Sokushu, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Fui nomeada presidente das seitas budistas do Brasil por um ano. Shozan Sensei, filho do meu sobrinho, botei a filha do meu sobrinho de Tena Muay Thai de Sensei. Meu marido me apoiava e orientava nas falas formais em japonês. Na liturgia e no trabalho de divulgar os ensinamentos de Buda para os brasileiros, japoneses e descendentes de japoneses. A comunidade cresceu muito, até que, depois de vários episódios, saí para criar uma nova comunidade. Havia me divorciado de Shozan Sensei. Eu estava tão envolvida com meus discípulos, com o tempo, com os estudos, também ensinamentos, que não tinha para cultivar um relacionamento conturbador com um jovem sedento de experiências novas. Assim, ele livremente percorria as noites no bairro da Liberdade. Enquanto eu estudava, dormia e me preparava para o dia seguinte. Alguns anos depois, ele retornou ao Japão, onde se casou, montou um tempo e teve uma filha. Era jovem ainda quando morreu,
repentinamente de um ataque cardíaco. Perdi um grande amigo e companheiro. A notícia chegou por e-mail, enviada por um discípulo de tristeza. O irmão de sangue, abre as comunidades em budista, fecha parênteses, né? Desculpa. Fevereiro, dia 3, pude ir ao Japão para prestar minha homenagem várias semanas depois. Encontrei sua mãe, sua irmã, seu professor. Orei em seu tempo pelo tempo de seu professor. Ofereci incenso. Ganhei um pouco de suas cinzas. É hábito de dividir as cinzas de monges nos templos em locais de sua prática ou de seus discípulos. Os restos mortais de Buda foram divididos e colocados em 7 locais na Índia antiga para trazer bênção e prática correta a todos os. Assim, parte das cinzas ficou no templo que ele construiu em Yokohama, onde sua mãe atualmente reside. Parte foi enterrada no templo do seu último mestre, um pouco com sua irmã e seu irmão. Dentro de um pingente, em uma corrente de prata, a parte que me deram levei para o mosteiro sede de Eiji, onde ele havia sido líder dos monges em treinamento Shusho. Eu orava sem saber se seria correto ou não derramar um pouco de seus restos mortais ao lado do túmulo do então abadá-chefe de Eiji, Nilahel Zenji, que fora seu mestre durante os 3 anos e praticou dentro da paz. Ao aspergir as cinzas do grande sino, o tempo tocou. Outras poucas gramas de suas cinzas eu as trouxe comigo e então aqui, trouxe comigo e estão aqui no templo, em São Paulo, no altar. O nome do templo aqui de São Paulo foi dado por meus mestres de transmissão e Rocha, pouco antes de virmos para o Brasil. Sensui Zenji tem significa céu, vastidão e imensidão. Zui é seguir, obedecer. Zen é do Zen budismo, de meditar. Ji significa tempo. Poderia dizer em português, deixa o tempo de meditar, obedecendo, seguindo a imensidão. Seguir, estar de acordo, estar em harmonia, obedecer à vastidão da mente zen, mente despertar, onde cada instante é um instante zen. Memórias inacabadas. Número 4. Sentei-me e assentei-me. Todavia se passou por minha frente. Toda a vida se passou por minha frente. A parede branca era a tela do passado em figuras estranhas e coloridas. Era o presente e o futuro. Era minha mente conversando com minha mente. E o corpo se estabilizava na postura. Posturado. Então, uma postura aquela. Vamos dar engraçada, né? Aproveitar aqui. Aqui é o momento. No momento anterior, dá um zoom aí no seu celular. Lembramos que a árvore estava 100% branca. E nesse momento, é um momento que a árvore se encontra negra. Então, é um momento de caminhos antigos. É um momento de nós refazermos os caminhos de memórias inacabadas. Então, vai ter confronto aqui, pelo visto. Aqui repete-se a imagem novamente do livro Monja Cohen, O que Aprendi com o Silêncio, uma autobiografia. Quem era eu antes de ser monja? Como me comportava?
como vivia, qual a transformação que ocorreu. Tem algumas poucas memórias. É inadequado perguntar a uma pessoa que fez os votos monásticos como era antes dos votos. Até o nome mudamos. Em algumas ordens religiosas, há o compromisso de nunca mais falar do seu passado, de quem era antes de se tornar monja ou monge, não ficar rememorando, mas viver um novo compromisso da fé. Faz mais de 40 anos que vivo e pratico o Zen budismo. Ou seja, a maioria parte da minha vida, neste ano de 2019, completei 162 anos. O que fiz até 28 anos de idade, quando iniciei esta procura, alguns flashes, algumas cenas breves, alguns instantes ainda ficaram. Muito se perdeu, muito se desapareceu na névoa com fogo. O passar dos anos nos deixando presentes no presente. O que memorizamos pode ser uma escolha? Talvez sim. Lembro-me de um instante que decidi conscientemente guardar para sempre. Uma cena assim, de um abajur de pé em um ser amado, levantando-se para apagar a luz. Estava em Londres. Em Londres, as mulheres não se davam as mãos para se cumprimentar, apenas um pão. Havia alugado um fascinante apartamento que fica no nível abaixo da calçada e por isso o aluguel é mais barato. Muitas vezes em frente à janela desse apartamento que os outros colocam suas latas de lixo. O apartamento era limpo, tinha cortinas de veludo vermelho, cobriam as de tecido, teve transparente branco, leve transparente branco, uma mesa de madeira de leite, 4 ou 5 cadeiras, sofá, 2 poltronas, lareira, uma cama encostada numa parede, um closet para roupa, outra cama encostada em outra parede, a cozinha ao lado da sala de banho, a privada ficava no hall da entrada, separada da sala por uma porta de as grades que davam para a calçada eram de ferro negro. A casa ficava perto de Hyde Park, bem próximo da loja Harry Faz o Harry Potter. Eu fora a Londres estudar inglês. Afinal, o jornal de tarde sempre me foi nas entrevistas coletivas com líderes com outros países. Foi a desculpa que estava triste. Havia escrito um texto delicado e sutil que foi transformado em grosseria para um adolescente que se tornara meu amigo. Que pena. Pedi licença de 6 meses para estudar inglês no West London College. Aluguei meu comportamento em São Paulo e meu pai me comprometeu a me enviar todos os meses $300, o máximo permitido naquela época para ser enviado a quem residisse no exterior. Estava o Brasil sob um regime militar, abre aspas, ditadura entreguista, faz o jogo imperialista, fecha aspas, gritava os jovens nas passeatas. Participei como jornalista, fui empurrada por policiais a cavalo, corri do gás lacrimogêneo, dei as mãos dos jovens e empurrei
namorando, jornalista, despediu de mim e me ofereceu um livro de poemas de Vladimir Mayakovsky. Eu era seu apego burguês. Ele ia para a clandestinidade. Nunca soube qual era o seu grupo. Sabia apenas que havia um líder, mulher, que reclamava muito dos nossos encontros fortuitos, né? Calma aí, troca. Eu acho que agora vou ter que levar a caixinha para pensar de novo, hein? Bom, vamos seguir aqui na nossa live. Ele fazia as malas, empacotava coisas e entregou o livro. Onde ficou este livro? Abre aspas. Em que espelho se perdeu a minha face? Fecha aspas. Escrevia Clarice Lispector. Nunca mais ouvi. Era lindo e forte, jovem. O que teria feito? Contrataram-me depois que foi preso, torturado, ficou paralítico, queimaram sua língua com choques elétricos, as pernas, pois não delatar a ninguém. Morreu. Morreram tantos, não foi realmente uma ditadura. Ditadura precisa de ditador. Recentemente aprendi isso em uma entrevista de ditaduras precisam de um ditador. Recentemente aprendi isso em uma entrevista com a professora de História Maria Aparecida de Aquino, que me enviaram pelo WhatsApp. Vivíamos naquela época sob um Estado autoritário, explicou a professora Maria Aparecida. Os jornais não foram fechados, mas censurados. Pessoas do governo liam todos os textos antes de serem publicados. Censuravam o que não era de seu agrado. Deixávamos espaços em brancos ou colocávamos textos de poesia, de literatura, por exemplo. As leitoras e os leitores sempre sabiam que havia alguma notícia que fora censurada. Os homens da censura não eram nossos inimigos. Éramos contra a censura, sim. Mas os editores conversavam e tomavam café junto aos censores.
O clima na redação não era de hostilidade. Fiquei pouco tempo nessa situação. Logo fui para Londres. Questionava-me sobre o sentido da vida, porque alguns com tanto e outros com tão pouco. Havia entrado em contato direto com a pobreza, a miséria, e também com a riqueza e o poder. Era jovem, final da adolescência, início dos 20 anos de idade. Queria um mundo diferente, menos violento. Seria possível? Quando entrei no JT, havia romantismo. O romantismo de ser jornalista da nova geração. Não apenas eu, mas muitos na redação. Éramos jovens e com ideias transformadoras, grandes fotos, textos curtos e claros. Dr. Rui Mesquita nos permitia inovar. Líamos muito. Nossas conversas eram sobre textos literários, textos jornalísticos, matérias. Intensa e comovente era a vida. E, de repente, um texto meu, trabalhando logo, fora revisado e frases alteradas, frases que feriam um adolescente que conhecia em bar. Eu havia escrito, abre aspas, o jovem que se achava feio, fecha aspas, e mudaram para, abre aspas, o jovem feio, fecha aspas. Olha, eu era fotógrafo freelancer que me acompanharam na viagem de barco. Levamos dias convencendo este jovem que ele não era feio. É quase o fotógrafo do Homem-Aranha. É quase isso, né? Era quase o fotógrafo do Homem-Aranha. E, de repente, um texto meu, trabalhando, logo fora revisado e frases alteradas. Já lemos. Adolescência é assim mesmo. Espinha no rosto. Serão curadas com o tempo. Ele foi se abrindo e sorrindo. Ao final da viagem, parecia um outro jovem e veio a matéria assinada. Assassinada. Como teria ficado meu amigo adolescente? Fui indagar ao revisor e ele me disse algo que nunca antes alguém dissera daquela redação. Abre aspas. Ah, eu estava cansado e minha esposa me esperava, fecha aspas. Teríamos perdido o romantismo de não nos preocuparmos com o tempo, e sim com o texto, a informação. Será que a notícia, o jornal excelente e verdadeiro, deixava de ser nossa prioridade? Minha cabeça girava. Falei com o redator-chefe, com os editores, que pelo menos não tivessem assinado o meu nome. Houve outras alterações, mas mas esta para mim foi a gota no copo cheio. Pedi licença para ir procurar a verdade e o caminho em outras terras. Deram-me 6 meses sem remuneração. Longos para onde haviam ido Caetano e Gil, onde jovens dançavam nas praças, terra de onde vieram os Beatles, espelho mágico do mundo. Fui. De tantas coisas em, abre aspas, London, fecha aspas, Gatinho me impediu de datilografar, abre parênteses, sim, uma máquina de escrever portátil vermelha de teclas brancas Remington, fecha parênteses.
Quantos textos foram perdidos por esses filhotinhos que alguém decidiu entrar? Vivi experiências estranhas e misteriosas, algumas explicáveis, outras não. Se na época da redação o vinho era o companheiro das madrugadas paulistanas, em Londres, fui encontrar haxixe e LSD. Da televisão, o especial da BBC sobre Carl Gustav Jung me inspirava. Mal entendi inglês, mas alguma coisa ficava. Comprei seus livros, comprei uma toca de discos, comprei discos, LP, hoje chama vinil, Carole King, jovem na capa com um gato. Gatos aparecem. 2 escoceses vieram morar comigo. Eram amigos. Um deles era uma espécie de guru, de líderes espirituais de um grupo de escoceses e alguns ingleses. O outro era um ser em formação. Fazíamos experiências de comunicação à distância, de viagens interiores, de usar a força do pensamento para acabar com as guerras. Acreditávamos nisso. Ele, cujo nome não me lembro, era um grande amor e meu guia nas viagens e descobertas do sagrado. Em seu rosto, eu via todas as formas de vida, todas as fases, até que se tornaram quase um holograma de si mesmo. No teto da sala, uma luz dourada, talvez de 10 centímetros de diâmetro. Deixa eu ver se está carregando. Começou agora. Enfim, vamos seguir aqui. Segundo ele, Deus estava comigo. Deus estava falando comigo. Foi emocionante e suave. Depois tínhamos o trabalho de voltar a ser que éramos. Fechar os canais de percepção, de redescobrir meu corpo e minha mente, a cor de meus olhos castanhos. Tudo feito com respiração consciente, confiança e fé. Pois nessa noite, quando nos deitamos, havíamos esquecido o abajur aceso. Ele se levantou para apagar e eu pensei, vou gravar essa imagem para sempre. Assim é, essa memória foi escolhida. Outras mesmo sem escolha consciente, de tempos em tempos se manifestam. Um pouquinho daquela do BR, né? Não faz nada. Esquentar o pezinho, tá frio. Pois nessa noite, quando me deitava na minha vida, quando fui morar em Londres, não sabia exatamente o que iria acontecer. Enquanto meu marido norte-americano procurava trabalho na indústria musical, eu esperava no apartamento de uma jovem atriz. Essa jovem cujo nome e cujo rosto já não sei, tinha uma filha pequena. Algumas vezes ela saía e me pedia para ficar com a menina. Eu adorava brincar com ela.
mas meu marido estava furioso. Se era para ser babysitter, ele deveria me pagar ou descontar do aluguel. Ainda mais quando eu dividia minha refeição congelada com a criança. Foi a primeira vez que me dei conta da maneira que norte-americanos se tratam mutuamente, como tudo pode ser um negócio e precisa ser pago. Nessa época, comecei a procurar o Self-Realization Fellowship e me interessar por meditação com algum método. Comentei com a jovem atriz que meu sonho era me sentar em lotus completa. Vale lembrar que eu tinha menos de 30 anos de idade e era magra. Ela resolveu me ajudar. Sentei-me no chão e estiquei as duas pernas. Ela colocou meu pé esquerdo sobre minha coxa direita e o pé direito sobre minha coxa esquerda. Um nó. Senti-me preso. Não conseguia me desvencilhar. Incomodava muito. Fiquei poucos instantes e ela me libertou. Só anos mais tarde fui novamente me aventurar ao controle de meu próprio corpo e a me sentar em lotus completo. Levei anos para chegar lá. Sentei-me por anos em lotus completo e agora retorno a me sentar nas cadeiras por causa do sobrepeso e, consequentemente, dor nos joelhos. As aulas de balé foram importantes para reconhecer meu corpo e saber usá-lo conforme me aproveice. Inscrevi-me em 2 escolas. Ambas aulas eram mistas de pessoas comuns, como eu, e de profissionais de show business. Los Angeles é uma cidade de artistas, atuando ou procurando trabalho. Nossa primeira bailarina do grupo em Ventura Boulevard era garçonete. As aulas eram árduas. Cada exercício devia ser repetido 32 vezes. Transpirávamos muito. Eu sempre ficava no fundo da sala. As aulas eram de 3 horas aos sábados e domingos. O outro grupo era em Hollywood. Aulas todas as noites. No início, eu fazia apenas uma aula de 1h30. Depois passei para 3 horas diárias. Nessa época, minha vizinha foi ao médico e iniciou a dieta de Beverly Hills. Pediu que eu acompanhasse. O que o médico receitava para ela de alimentação, eu também fazia. Cada dia, cada semana, emagreci mais de 10 quilos. Fiquei pesando 47 quilos. Precisei comprar roupas novas. Não houve nenhum remédio, nenhuma droga. Uma limpeza no corpo. As 210 horas de balé clássico semanais ajudaram meu processo, bem como a seriedade com que segui a dieta. Minha vizinha emagreceu pouco. Meu corpo era só músculo. Meu condicionamento me permitia andar e andar muito. Minha filha veio me visitar. Não me reconheceu no aeroporto. Eu estava de costas quando ela saiu da alfândega em Los Angeles. Meu marido tinha cortado o cabelo. Eram 2 outras pessoas. Mas o amor era o mesmo. E entre lágrimas nos abraçamos e nos abraçamos muito. Cada encontro e cada despedida, um mar de lágrimas e sorrisos. Minha mãe veio depois. Fomos viajar juntas para Grand Canyon, no Arizona,
E para Washington, D.C. Eu caminhava e caminhava. Minha mãe e ela foram ficando exaustos. Era verão nos Estados Unidos. Estávamos de shorts e usávamos chapéu de palha. Até o momento em que minha mãe se sentou embaixo de uma árvore e disse, abre aspas, não ando mais, fecha aspas. Foi só então que notei o quanto eu estava puxando, pois eu nem começava a ficar cansado. Que vergonha. Hoje, com mais de 80 quilos e 72 anos de idade, posso entender minha mãe em condições semelhantes. Que falta de sensibilidade. E já estava praticando no Zen Center de Los Angeles. Aos poucos fui tocando o balé pelo jardim. Por mais agradável que fosse, eu sabia que já tinha passado da idade para ser bailarino. Era um hobby. Por mais que emagrecesse e me esforçasse, o tempo era pouco tempo. Nos retiros Zen, comemos com todos na sala de meditação. Sentamos em meditação. E nos primeiros retiros de jejum, ou comi muito pouco, aos poucos foi mudando. Passei a comer o que todos comiam, deixei as aulas de balé, pela piscina de um hotel próximo, até a praia de Malibu ou Venice, foram abandonos depois que vendi meu carro. Sem chave, sem cheque, sem marido, sem trabalho, pude mergulhar no Zen em loco completa. A dor se tornou minha, mestra de presença absoluta e transigente. Nada fixo, nada permanente. Cabelo sendo cortado até ficar bem rente. Roupas simples, uniforme, 2 ou 3. A cama, um tatame no chão e um saco de dormir. Nada pertence ao fim. Liberdade. Foi um grande passo. Não, foi o passo seguinte. Caminhando simplesmente. Nada de muito extraordinário, complicado, difícil. Apenas o passo com o pé na frente e de trás ao andar. Poema do século VIII de Sekito Kizen Taiotoji, um dos monges da minha linhagem zen, chamado de, abre aspas, identidade do relativo e do absoluto, fecha aspas. Eis aqui um trecho de onde vem essa frase. Causa e efeito devem se retornar à grande realidade. As palavras alto e baixo são usadas relativamente. Dentro da luz, há escuridão, mas não tem de compreender esta escuridão. Dentro da escuridão, há luz. Luz e escuridão são um par, como o pé na frente e o pé de trás no andar. Na sala de Dokuzan, entrevistas individuais com os mestres, entrei convicta de haver compreendido, abre aspas, forma é vazio e vazio é forma, fecha aspas. Um dos ensinamentos principais da nossa tradição. Fiz as reverências formais, sentei-me frente ao mestre, abre parênteses. Ele parecia tão alto e grandioso como um dragão ancestral, fecha parênteses, e exclamei, abre aspas, forma é vazia e vazia é forma. Tudo é grande, tudo é o grande vazio, fecha aspas. Ele me olhou profundamente com seu bastão, bateu forte na minha coxa dobrada, abre parênteses. Eu estava sentada sem enceiza sobre os meus calcanhares. Abre aspas. Então, o que é isso? Fecha aspas. Dor, dor, dor. Vazio de dor. Vazio de dor?
relativo. Comentei com outros professores. Alguns não aprovaram a violência da ação do mestre. Outros sorriram. Eu me senti estimulado a praticar melhor. No fim de semana anterior, quando ainda tinha o meu carro, havia levado 2 meninos japoneses para conhecer a praia. Na noite seguinte, um deles quis ir comigo ver o pôr do sol. No caminho, eu cantava músicas de rock and roll. Ele me dizia, abre aspas, se você quer ser monge, é melhor ir estudando e decorando a linhagem. Fecha aspas. Durante todo o percurso, fomos recitando. Bibash Bitsu da Yoshu, Shiki Butizu da Yoshu, Bizas Pu Bitsu da Yoshu, Kuruzon Bitsu da Yoshu, Kunagon Muni Bitsu da Yoshu, Kasho Bitsu da Yoshu, Shakumuni Bitsu da Yoshu. Tem um pouco de hidratada, né? Vamos lá. Na praia comecei a fazer o alongamento de balé e o monge me recomendou. Treine a fazer reverências, prostrações completas até o chão. Interessante, boa ideia. Eu estava vestida de branco, calça jeans e camiseta branca. Os cabelos ainda eram longos e cacheados. Deviam pesar uns 50 quilos. Queria ser monge. Quando entramos no carro para voltar, ele quis parar em um hotel. Relutantemente parei. A porta do quarto do hotel não abria. Estava emperrada. Eu, bem feliz. Isso aqui está quase aquele filme. Como é que é? Começa com G. Sabe qual é? Daquele cara que morre, mas continua cuidando da pessoa. É muito antigo esse filme, um dos mais bonitos. A mulherada que gosta, eu via isso, ficava olhando aquilo dali, rapaz. Não achava nada de lindo na época. Eu achava aquilo assustador, né? Falei, ué, aí, de vez em quando eu vi o gato se movia na rua, saía fora. Falei, deve ter alguém aí. Como é que é? Ghost. É quase um ghost que essa mulher tá vivendo aqui, né? Então, quando entramos no carro para voltar, ela quis parar em um hotel. Relutante, parei. A parte do quarto do hotel não abria. Estava emperrado. Eu, bem feliz, disse, abre aspas, vamos embora, fecha aspas. Ele deu um enorme chute na porta e ela abriu. Sexo. Ele não era apenas ele. Eram todos os homens com quem eu já havia me relacionado intimamente. Estranho e fascinante. Eu me lembro de mais nada. Quando teríamos voltado ao Zen Center, mistério. Talvez hoje fosse considerado abuso sexual. A praticante que cede ao monge. Mas eu era uma mulher divorciada, mãe de uma adolescente e, realmente, não fui forçada. Nosso relacionamento durou algumas semanas. Ele se apaixonou por outra monja, norte-americana, loira e mais antiga na ordem. Tiveram um romance forte e bonito. Eu ouvi, uma noite,
saindo do quarto dela, que era próximo ao meu. Ela estava nua. Havia muita liberdade sexual no Center de Los Angeles. Depois o monge se mudou para Nova York para ajudar na formação do mosteiro Zen que existe até hoje perto de Woodstock. A monja acabou se casando com um norte-americano e um de seus filhos me visitou aqui em São Paulo há alguns anos. Eu, 2 anos depois, fui para o Japão com o firme propósito do voto da castidade. Já havia tido relacionamentos sexuais suficientes. O monge foi me visitar no mosteiro e perguntou se eu queria sair para passear pelo Japão com ele. Respondi que não. Estava ali pelo Dharma de tudo. Não tinha interesse em conhecer o Japão, em passear, muito menos com ele. A vida dá voltas e voltas. Meu voto de castidade foi rompido quando fui abusada por um outro monge. Que karma é esse? Eu me perguntava, pastor. Pela última vez fui forçado a uma relação sexual no local de treinamento. Resolvi casar com esse monge. Única maneira de ser respeitada pelos outros monges. Assim foi. Ninguém nunca mais me forçou. O jovem marido era um escudo perfeito. Claro que houve amor, ternura e vida sexual. Até que fomos nos distanciando, nos separamos oficialmente. Ele voltou ao Japão, casou, teve uma filha e morreu. Pude orar em seu túmulo, cumprimentar sua irmã e sua mãe, meu amante, meu amigo e companheiro, passado. Algumas memórias. Quando eu era criança, meu tio fazia com que eu segurasse no seu pênis. Falava coisas que não entendia. Nunca ejaculou em minhas mãozinhas pequenas. No Clube Atlético Paulistano eu adorava nadar. Subia no trampolim para me jogar na piscina. No trampolim eu via um homem de capa do lado de fora do clube que me mostrava suas partes íntimas. No ônibus houve quem se encontrasse em mim. Isso não acontecia com minha irmã. Que karma seria este? Aprendi a me defender, a falar alto no ônibus, descer no ponto errado para não ser tocado. No cinema, uma vez, um homem sentou-se ao meu lado, levantou as calças e começou a esfregar suas pernas peludas na minha perna de pré-adolescente. Mudei de lugar. Com 13 anos de idade, meu namorado, com minha ajuda, subiu ao meu quarto no meio da noite. Era curioso, ao mesmo tempo doloroso. Prazer sexual? O que seria isso? Houve pajéns e arrumadeiras que ficassem conosco enquanto minha mãe trabalhava. Algumas me ensinaram a abraçá-las, mexer em suas partes íntimas enquanto elas mexiam nas minhas. Depois foram embora. Não me lembro de seus nomes e de suas partes. Houve mulheres dignas que me cuidaram com respeito e amorosidade. Dessas eu me lembro as faces e lembro os nomes. Uma delas foi a Rita, inesquecível, alta, forte, vinda do norte. Limpava a casa, cuidava de nós, passava a roupa, servia a mesa. Rita tinha o nariz e os lábios bem finos, mãos grandes e poderosas. Deixava a casa impecável. Certa ocasião, meu pai chegava em casa e Rita foi dizendo a ele, em nossa frente, abre aspas, as meninas estão muito desobedientes, seu José. Elas, fecha aspas. Ele não a deixou terminar a frase. Abre aspas. Não fale mal das minhas meninas, das minhas filhas para mim, fecha aspas.
sagrado e santo Pai. Rita entendeu. Talvez tenha continuado a reclamar de nós para ele, mas nunca em nossa presença. Memórias. Escolhemos nossas memórias ou somos escolhidos por elas? Há tanta coisa nesse baú antigo, algumas bonitas e outras feiosas, nem todas dignas de serem tocadas, lembradas, ativadas. Passado. Tinha 12 ou 13 anos de idade. Estava de uniforme azul marinho e blusa branca, de joelhos em um dos bancos da capela do colégio Nossa Senhora de Saia, no bairro de Higienópolis, em São Paulo. Minha matinal, olhei para a imagem principal e ela parecia se mover. Sim, estava se movendo. Quando saíamos do colégio no final da tarde, éramos semi-internas, e eu e minha irmã mais velha. Comentei com minha irmã da imagem se mexendo. Isso é a ilusão de ótica. A imagem se mexe para quem olhar fixamente. Fecha aspas. Lá se for a minha santidade. Aliás, minha irmã gostava de dizer que eu era, abre aspas, santinha do pau, fecha aspas. Uma expressão antiga que derrubava a minha pureza. Certa noite, que estava na clausura, a clausura me seduzia bem, como as freiras andando pelos corredores próximos das paredes. Ninguém andava pelo meio do corredor. Sonhei que estava na causa tomando chá com as monjas vestidas de branco e que Jesus estava conosco. Ríamos. Era um encontro alegre. Comentei com a madre responsável pelos nossos estudos. Abre aspas. Isso é um chamado para a vida religiosa. Você decide. Fecha aspas. Um chamado. Que lindo. Contei para meu pai e ele. Abre aspas. Monja não. Freira não. Pelo amor de Deus. Qualquer coisa menos religiosa. Fecha aspas. Ouvi meu pai e minha irmã. Deixei de lado a vocação religiosa. Meu avô, pai de meu pai, havia estudado para ser padre em Portugal. Foi seminarista, depois estava fazendo estágio em uma paróquia, onde se apaixonou pela irmã do pároco. Aflito, foi pedir um conselho. O pároco respondeu, abre aspas, a escolha deverá ser sua. Abandone a batina e se case com ela ou vá morar noutra cidade, fecha aspas. Cônscio de seu dever religioso, ele mudou para outra cidade e depois mais outra. Na terceira cidade, andava de bicicleta quando viu Emília na calçada, amada Emília. Deus a colocara novamente em seu caminho. Ele fugira, for embora, tentar esquecer, dedicar-se à igreja. Mas ela ali estava. O irmão havia sido transferido para o paróquio do bairro. Vovô abandonou o hábito e se casou no civil. Religioso? Não era possível. A deles era permissão, nem mesmo assistir à missa. A eles não era permitido nem mesmo assistir à Santa Missa. Vovô e vovó tiveram 3 filhos em Portugal e vieram ao Brasil ter outros 3. Meu pai foi a caçula dos meninos. Chegaram ao Porto dos Santos em um grande navio. Quase foram para os Estados Unidos, mas por causa do português vieram ao Brasil. Vovô tinha um contrato de professor numa escola de fazenda. Ninguém o esperava no porto. Perdidos e confusos, com 3 crianças, tiveram dificuldades em encontrar a fazenda. A casa para eles era casa de colono, de pau a pique, chão de barro,
Vovó sempre viveram nas paróquias das cidades portuguesas. No interior do Brasil havia baratas gigantescas que voavam. Vovó fechava todas as janelas e ficava quietinha dentro de... Vovó fechava todas as janelas e ficava quietinha dentro de casa, abraçada a seus filhos, assustada. Nunca havia visto pessoas negras. Arregalava os olhos para aquelas palmas brancas e o rosto escuro. Vovó a acalmava e a aquecia com sua ternura. Mas, vendo seu desespero, pediu ao fazendeiro que os perdoasse, mas iria para São Paulo com a esposa assustada. Assim se mudaram. Ele conseguiu emprego de professor de português, latim e francês, bendito seminário. Era respeitado. Trabalhava em 3 turnos para poder pagar o aluguel e os alimentos. A casa grande perto da escola principal, o Caetano de Campos, na Praça da República, também se tornou uma pensão para crianças vindas do interior. Vovó cozinhava, lavava, passava, limpava a casa. Vovô dava aulas e a meninada crescia. Meu pai sempre quis que eu e minha vida e minha irmã estudássemos. Nada de ser dona de casa, ler, se especializar, profissão liberal. Ele admirava mulheres que eram advogadas, médicas, dentistas, engenheiros, poetisas, escritoras, jornalistas, mulheres que trabalhavam nas empresas, no governo. Desestimulou qualquer arte doméstica, costura, cozinha, faxina. Galera, realmente aí vou estar finalizando aí a nossa live. Chegamos aí no término, exatamente no horário, né? Chegamos na nossa página 150, né? O grande desejo do pai dela um dia se tornou sua grande dor. Vamos que vamos. Leitura do livro Monja Coen, O que aprendi com o silêncio. Boa noite, bom sábado, ótimo final de semana. Tudo de bom. Forte abraço.